Fala pessoal, vamos aí para mais uma aulinha de matemática. Hoje veremos operações com conjuntos. No fim dessa aula nós faremos um exercício. Então, bora para a aula. Então pessoal, vamos começar aí mais uma aulinha de matemática, né? Hoje veremos operação com conjuntos, tá? Nós veremos diversas operações que nós podemos fazer com os conjuntos, que foi um conceito que a gente viu na aula passada, né? Conjunto. O primeiro deles, a primeira operação que a gente vai ver é a união, tá? Então nós vamos ver agora qual é a notação para união. Então vamos lá. União, notação. Nós usamos para um conjunto A e um conjunto B. Então vamos mostrar aqui qual é o símbolo, tá? É esse aqui, o U. Então, a notação para a união é A união B, né? Se lê A união B. Então vamos ver como é que a gente faz uma operação com união. Então vamos ver um exemplo aqui. O conjunto A é constituído pelos elementos 1, 3 e 5. E o conjunto B tem os elementos 3, 5 e 7. A união B será igual a todos os elementos de A com os elementos de B. Então vai ser o 1, o 3, o 5 e o 7. Então, a união B é igual a 1, 3, 5 e 7. Então, vê que a gente não repete os elementos, né? O elemento 3 e 5 está tanto no A quanto no B, mas a gente não repete na hora da união, né? E acrescentamos o 1, que só pertence ao A, e o 7, que só pertence a B. Então, a união B é igual a 1, 3, 5 e 7. Essa é a primeira operação com conjuntos. Agora vamos para o segundo. Dá uma apagadinha aqui. A segunda operação que nós vamos ver é a intersecção. Notação. Para um conjunto A e um conjunto B, o símbolo da intersecção entre os dois é este símbolo aqui, tá? Então, vamos ver um exemplo. Como é que a gente opera com intersecção. Seja o conjunto A igual a 0, 6, 8 e 10, né? Esses são os elementos do conjunto A. E nós temos o conjunto B, que é igual a 6, 7, 8 e o 9. A inter B, tá? Aqui nós lemos como A inter B, a intersecção entre esses dois conjuntos, vai ser igual a quem? Ao 6 e ao 8. Ou seja, a intersecção entre dois conjuntos são os elementos que são comuns, tanto a A quanto a B, ou seja, os elementos que são iguais em A e B. Quais são esses elementos? O 6 e o 8, né? O 0 só aparece no A e não aparece em B, e o 10 só aparece em A e não aparece em B, né? Então, os elementos que são comuns, tanto a A quanto a B, são os elementos 6, que aparece aqui, e o elemento 8, que aparece aqui, né? Então, A inter B é igual a 6 e 8. Vamos ver uma observação para a intersecção aqui. Dá uma apagadinha. Observação. Quando a intersecção entre dois conjuntos A e B é igual ao conjunto vazio, nós dizemos que esses conjuntos, eles são disjuntos, tá? Então, quando a intersecção entre A e B
nos dá um conjunto vazio, nós dizemos que esses conjuntos A e B são disjuntos. Ok? Vamos aí para mais uma operação com conjuntos. Outra operação que nós vamos ver agora é diferença de conjuntos, tá? Diferença de conjuntos. Notação. Para diferença de conjuntos, nós tendo dois conjuntos A e B, a diferença entre eles será representada por um sinal de menos, né? Um sinal de subtração, tá? Nós lemos essa simbologia aqui como A menos B, tá? E a definição dele é A menos B é igual a x, tal que o x só pertence a A e o x não pertence ao conjunto B. Vamos ver um exemplo aqui. Seja o conjunto A igual a 2, 4, 6, 8 e 10, e o conjunto B igual a 2, 4 e 6, A menos B é igual a 8 e 10. Então vamos para a explicação. Veja que o conjunto A ele tem os elementos 2, 4, 6, 8 e 10, né? E B ele tem os elementos 2, 4 e 6. Comparando esses dois conjuntos, a gente vê que os elementos 8 e 10 eles só pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B. Os outros elementos 2, 4 e 6 pertencem a ambos os conjuntos, mas os elementos 8 e 10 só pertencem ao conjunto A. Portanto, fazendo a subtração entre A menos B, entre A e B, nós vamos achar somente os elementos 8 e 10, pois esses elementos eles só pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B. Ok? Vamos ver um caso particular de diferença de conjuntos. Então, pessoal, vamos ver aqui um caso particular de diferença de conjuntos. Quando o conjunto B está contido no conjunto A, dizemos que a diferença entre o conjunto A e o conjunto B é complementar de B, do conjunto B, em relação a A, ao conjunto A. Vamos ver um exemplo aí para vocês visualizarem melhor. Então vamos ver aqui um exemplo para complementar de B em relação a A. O conjunto A é igual a 1, 3, 5, 7 e 10. B é igual a 1, 3 e 5, tá? Veja que o conjunto B ele está contido. Olha, ele tem os mesmos elementos de A, né? E o A, tem, além disso, tem o 7 e o 10, né? Então, o B está dentro do conjunto A, ele está contido no conjunto A. Então, a diferença entre eles será 7 e 10, né? Os elementos que só pertencem a A, mas não pertencem a B. É bem parecido com o primeiro exemplo que a gente fez. Então, neste caso, o B ele é complementar de A, né? Porque ele está contido no conjunto A. A notação para complementar é essa aqui, né? C, colocamos o B em cima e o A embaixo, é igual a A menos B. Então nós dizemos que nesse caso aqui, e no caso também do primeiro exemplo que a gente viu, que o B ele é complementar a A. Ok? Vamos aí para mais uma operação de conjuntos. Pessoal, tem uma expressão em conjuntos, tá? Que às vezes cai em questões de vestibulares, né? Ou às vezes até em sala de aula, que é essa expressão aqui. O número de elementos, tá, entre a união dos conjuntos A e B é igual ao número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos da intersecção entre A e B. Então nós vamos ver agora um exemplo de como usar essa expressão aqui, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma escola, tá? E nessa escola tem
750 alunos. Então esse é o meu conjunto universo, tá? Eu vou colocar um 1 estilizado aqui para diferenciar do U da união, tá? Então N é a quantidade de alunos do colégio, né? Que é 750. Alunos que estudam biologia nessa escola é igual a 200. E eu vou chamar esses 200 alunos, tá? Do número de elementos do meu conjunto A. Também tem alunos que estudam química. E a quantidade de alunos é de 250, que estudam química. E isso eu vou chamar de número de alunos que estudam química, número de elementos do meu conjunto B. E tem alunos que estudam tanto biologia quanto química. Eu vou colocar biologia e química, né? Eles estudam as duas matérias. A quantidade é de 150 alunos. E é a intersecção entre os conjuntos A e B. Ok? Então vamos continuar com o exercício aqui em cima. Então a pergunta do exemplo é: quantos alunos estudam apenas química e não biologia? Então, quantos alunos estudam química? Vou pegar aqui. Quantos alunos estudam química? É o meu conjunto A, né? São 250 alunos. Quantos alunos estudam química e biologia? Que é a intersecção dos dois, né? São 150 alunos, né? Que estudam tanto química quanto biologia. Então, para eu saber aqueles que estudam só química, eu vou subtrair N de A menos N de A inter B. Porque daí vai excluir os alunos que estudam química daqueles que estudam também química e biologia, né? Os dois. Então vai ser 250 menos 150. Portanto, os alunos que estudam apenas química e não biologia é igual a 100 alunos. Ok? Vamos continuar o nosso exemplo. Agora a segunda pergunta. Quantos não estudam nem química e nem biologia? Agora sim nós vamos ter que fazer uso daquela fórmula que a gente viu ali no comecinho, tá? Por quê? Porque nós vamos ter que achar agora o número de elementos da união entre A e B, que é o número de alunos que estudam biologia e química. Nós vamos ter que descobrir a quantidade de alunos que estudam química, biologia e também química e biologia ao mesmo tempo, tá? Então vamos lá. N, A, união B, nós vamos ter que descobrir isso aqui, tá? É igual ao número de elementos de A, pessoal que estuda pessoal que estuda química, o pessoal que estuda biologia mais N de B, menos o pessoal que estuda tanto biologia quanto química, né? As duas ao mesmo tempo. Então, N, A, união B, é igual a N de A, que é 250, mais NB, que é 200, menos a quantidade de alunos que estuda as duas matérias ao mesmo tempo, tá? Que é 150. Então, N, A, união B, é igual a 250 mais 200, 450. 450 menos 150, 300 alunos, né? São os alunos que estudam, a quantidade de alunos que estudam química e biologia. Mas o exemplo está perguntando quantos não estudam nem química nem biologia. Nós vimos que o conjunto universo da escola, né, a quantidade de alunos da escola, é igual a 750. Então, para saber
Quantos alunos não estudam, ou melhor, quantos alunos não estudam nem química e nem biologia, é só pegar esses 750 e diminuir por esses 300 alunos que estudam tanto química quanto biologia. Então, 750 menos 300 vai dar 450. Portanto, a quantidade de alunos que não estudam nem química e nem biologia nessa escola é de 450. Antes de terminar essa aula, eu vou pedir para você baixar a nossa lista de exercícios, tá? O link está aqui na descrição. Não esqueça também de deixar o seu like, de comentar, de se inscrever no nosso canal e de acionar as notificações clicando no sininho que fica no canto superior direito. Então, pessoal, até a próxima aula.